Capítulo 71. Tradução: a Torre Marinha 3 vezes tomada e retomada, por espanhóis, bárbaros, lígures, Marseillage, alias pelos de Pise, devastação, fogo, ferro, pilhada Avignum por Turins. Interpretação: a doutrina cristã terá sido combatida por 3 milênios, e as suas virtudes tomadas e retomadas pela ação dos costumes bárbaros arraigados, próprios dos íberos, lígures, e na realidade, de todo tipo de filosofia doutrinária. Se nos reportarmos à história, podemos observar os movimentos religiosos e filosóficos de Marseillage, alias e Pisa. Analise a devastação a ferro e fogo, pilhagens de igrejas, etc. Você notará que 2 intenções lideram nessas lutas: os interesses ideológicos e religiosos, e os interesses materiais. Comentário: Torre Marinha, doutrina cristã. Para melhor entendimento desta quadra, devemos observar que o cristianismo sofre um assédio perene vindo das outras ideologias religiosas, e o pior é que as próprias seitas cristãs lutam entre si, eivadas por algum fanatismo desconcertante, e por interesses materiais, inclusive nos dias de hoje. Verifique essas notícias sobre as dissensões religiosas no Oriente Médio, Ásia, África, Europa e mesmo nas Américas. A barbárie mencionada nesta quadra continua viva e atuante em todo o mundo. Sinais dos tempos. Capítulo 72. Tradução: toda a Marsella por habitantes mudada, corrida e perseguida até perto de Lyon, Narbonne, Toulouse, por Bordeaux ultrajada, mortos cativos quase 1 milhão. Interpretação: em toda a face da terra as populações são substituídas a cada geração de 70 anos. A vida humana é cheia de disputas e perseguições até a morte. O espírito e a alma são ultrajados pelo corpo Bordeaux, devido à ação das emoções. Os homens existem na Terra por aproximadamente 1 milhão de anos. Comentário: mortos cativos. Esotericamente, o espírito, quando está reencarnado, é considerado cativo, morto. Isto porque seus poderes e faculdades ficam muito limitados pela natureza corporal. Narbonne, metáfora derivada de Nardobon, Toulouse, metáfora figurada por abóboda de madeira, cabeça humana. Bordeaux, o corpo em suas emoções. Capítulo 73. Tradução: a França em 5 partes por negligência assaltada. Tunis, Argel convulsionadas por Persins, Lyon, Seville, Barcelona e falhada. Não terá classe pelos venezianos. Interpretação: a pessoa, e por consequência a coletividade são assaltadas pelos 5 sentidos, por descuido no pensamento e no comportamento. Mente e cérebro são perturbados por pensamentos ruins. Com isto, espírito Lyon, corpo Barcelone, e a alma Seville, falham na vida. E assim, quando a alma ruim ressurgir em seu mundo, não será aceita para fazer parte das comunidades das almas boas venezianos. Nota: a muitos leitores esta interpretação parecerá incongruente, porém, mesmo que eu não explique sobre o uso das metáforas, estou certo de que os estudiosos concordarão com ela. As quadras posteriores confirmam o conteúdo desta. Barcelone, berço em francês. Neste caso o corpo é berço do espírito. Capítulo 74. Tradução: após descanso vogarão em Epire, o grande socorro virá da Antioquia, o negro pelo crespo tenderá forte ao império, barba de bronze se queimará em espeto. Interpretação: após uma estadia na erraticidade, tais almas que falharam na sua vida na carne vogarão para um lugar de descanso e socorros. Primeiro verso: o grande socorro virá através da prece Antioquia. A alma ruim e revoltada tenderá fortemente a sofrer o império das entidades perversas. As maldosas, violentas e rebeladas sofrerão penas fustigantes, como que se estejam sendo queimadas em espetos, conforme alegorias de algumas escolas religiosas. Capítulo 75. Tradução: o tirano Siene ocupará Savone, o forte ganho manterá a classe marinha, os 2 exércitos pela marca d'Ancone, por medo o chefe se examina. Interpretação: após tempo indeterminado a alma tirana volta a reencarnar, o novo cérebro recebido por ela manterá a sua índole, e os seus pensamentos nadarão pelo cérebro, como fazem os seres do fundo do mar. Primeiro e segundo versos. Agora as sensações da alma e as emoções do corpo são registradas na memória, tanto as boas quanto as más. Marca d'Ancone. Quando o espírito faz um exame de consciência, fica apavorado com o que encontra na memória e na imaginação. Comentário: os mestres esoteristas criaram uma alegoria que explica a convivência do espírito, corpo e alma, em forma literária simples, prática e pitoresca, a qual transcrevo a seguir. O corpo humano é como uma carruagem puxada por 5 cavalos fogosos. A alma é o cocheiro,
a qual fustiga os cavalos a correr pela estrada cheia de pedras e buracos, para satisfazer os prazeres dela. Dentro da carruagem, de portas trancadas, o espírito viaja sofrendo as pancadas, e segue apavorado com as expectativas de desastres que poderão ocorrer, causados pelas paixões do cocheiro e dos cavalos. Lamenta, chora e grita, porém, nem o cocheiro e nem os cavalos atendem aos seus rogos. Os 5 cavalos são os 5 sentidos. Capítulo 76. Tradução: de um nome feroz tal mencionado será, que as 3 irmãs terão fado o nome. Depois grande povo por língua e feito dirá, mas que nenhum outro terá clamor e renome. Interpretação: por tudo que tenho mencionado nessas quadras, a morte é esse nome feroz que apavora toda a gente. A morte é o destino comum do homem, representada por 3 irmãs da mitologia. Depois grande povo dirá por língua e feito, mas que nenhum outro efeito terá tão grande clamor e comoção, e renome. Comentário: as 3 parcas da mitologia eram consideradas as 3 irmãs que provocam a morte do homem: Cloto, a fiandeira, Lachesis, a dispenseira dos destinos, Atropo, a inexorável ceifadora do fio da vida. Os mestres reencarnacionistas explicam que o espírito está arraigado no corpo em 7 glândulas principais, chakras, centros energéticos, e que o clarividente enxerga 3 cordões prateados de energias constantes que permitam ao espírito vagar por longas distâncias sem se desligar do corpo, durante o sono ou por desdobramento mediúnico. Na fase do falecimento, almas determinadas para esse serviço cortam tais cordões, os quais fluem do plexo solar, da laringe e o último a ser rompida da cabeça, e está radicado na glândula pineal. Daí nasceu a alegoria mitológica citada. Outro sim, diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Estes assuntos estão repetidos em muitas quadras, razão pela qual não estendo melhores esclarecimentos. Capítulo 77. Tradução: entre 2 mares erguerá promontório, que depois morrerá pela mordida do cavalo, o seu Netuno desfraldará a vela preta, por Capri classe perto de Rocheval. Interpretação: na fase da agonia haverá uma forte reação do corpo contra a partida da alma, que nesse momento está entre a terra e o céu. Porém, logo depois a pessoa morrerá pela força do destino. Primeiro e segundo versos. O espírito nessa fase ainda está confuso, mas logo verá a boa realidade de sua vida, pois pela sua coragem e ajuda de outras almas ele se verá seguro, como rocha forte. Terceiro e quarto versos. Capítulo 78. Tradução: de um chefe ancião nascerá senso embotado, degenerando por saber e por armas, o chefe de França, por sua irmã receado, campos divididos, concedidos aos gendarmes. Interpretação: outro sim, nessa transição da morte a mente do espírito ainda continuará com o senso embotado, não obstante em relação à vida corporal ser um ancião. Mas, enquanto na carne o seu conhecimento e suas faculdades degeneram provisoriamente, ou, tornam-se muito limitados, agora a consciência infunde temor ao cérebro, e os campos mentais ficam divididos e entregues às reflexões aos gendarmes. Capítulo 79. Tradução: Bazás, Lestore, Condom, Auche, Agine, convulsionadas por leis, querela e monopólio, porque Bold, Tolose e porá em ruína, querendo renovar seu tauropólio. Interpretação: os 5 sentidos humanos agora estão perturbados por leis, discussões e monopólio, pois irão causar ruína ao corpo e à alma, devido à natural intenção do cérebro querendo restaurar sua natureza animal, do cérebro, e evitar a morte que agora o assedia. Comentário: Nostradamus mostra-se bastante repetitivo nesses fatos mentais e espirituais, evidentemente enfocando-os por variados prismas. Tomei os 5 nomes do primeiro verso por 5 sentidos: Bold, alma; Tolose Bai, corpo; Tauropólio, cidade do touro, natureza animal do cérebro com intenção de manter seu poder e sua vida. Capítulo 80. Puis nastra monstre de 13 deus e beste, Mars, Avril, Mai, e grande Arpin e Eterrogni. Tradução: do sexto claro esplendor celeste, virá a trovejar muito forte na Borgogne. Depois nascerá um monstro de muito odiosa besta, Março, Abril, Maio, Junho, grande tormento e malícia. Interpretação: o espírito traz em seu esplendor da inteligência celeste se fará sentir fortemente no cérebro da pessoa. Primeiro e segundo versos. Depois, quando a pessoa vai se tornando adulta, irá nascendo no cérebro uma tendência para o mal, semelhante a uma odiosa besta monstruosa. Então, pelas quadras da vida irão surgindo grande tormento e malícia. Comentário: a inteligência é um sexto sentido do homem sexto claro, e ele